Irmãos, hoje, né, nós vamos falar de algo que não é muito comum ser falado nas igrejas evangélicas, né? É meio estranho até falar isso numa igreja evangélica. Coisa muito estranha. Numa igreja evangélica. Por isso, esse assunto não é muito falado na maioria das igrejas evangélicas, né? É pouco falado. Mas quando é falado superficialmente. A santidade. Quando é falado, mas se você não for santo também, não tem problema, viu? Porque Deus é um Deus de graça. Quer dizer, já fala, mas já desmonta tudo que falou também, na mesma hora, né? Quer dizer, pode viver no pecado que não tem problema, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre a santidade. E primeiro princípio, né, a respeito da santidade é o seguinte: a conversão, santidade é mudança de vida, né? Santidade é você ter uma vida transformada. Santidade é você ser parecido com Cristo, né? E o crente, quem é filho de Deus, deve ser parecido com seu pai, né? Então é o seguinte: a conversão traz uma mudança inicial, né? Toda conversão, ela traz uma mudança inicial, e normalmente essa mudança ela é meio de imediato e ela é meio radical, normalmente, mas nem sempre. Eu acho que devido à personalidade, devido ao estilo da igreja, devido ao tipo do pregador, devido a um monte de coisas, tem gente que ela converte mesmo, né? Ela converte, e mesmo aquela mudança inicial demora um pouco, né? Demora um pouco. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de um irmão, né, muito querido, eu tenho contato com ele até hoje, né? Quando eu morava em Ubatuba ainda, 16, 17 anos atrás, ele ia na igreja direitinho, tudo, e já estava fazendo acho que um ano que ele ia na igreja, né? E aí eu pensei, puxa, mas esse menino me parece crente. Esse menino não, era um homem, né? Ele me parece crente, me parece que ele converteu, mas por que ele ainda usa uns baseadinhos de vez em quando? E eu sabia, ele pensava que eu não sabia, né? E eu sabia que ele usava um baseadinho de vez em quando, entendeu? Aí o que é que acontece? Tinha um ano mais ou menos de convertido, eu chamei ele para sentar um dia, falei, vem cá, ô fulano, vamos trocar uma ideia aqui, entendeu? Falei, você ainda dá um baseadinho de vez em quando, né? Ele, né? Pastor, mas como você sabe? Eu falei, isso aí não vem ao caso, entendeu? Então eu quero dizer uma coisa para você. Você tem uma esposa, tem 2 filhinhos, criancinha bem pequenininha na época, hoje são tudo homem, né? Você tem, na época tinha 2 crianças, hoje tem 3, são tudo grande. Falei, você tem uma família bonita, né? Uma família preciosa, as criancinhas suas, entendeu? Então, eu não sou pai dessas crianças, mas falar para você, eu amo elas de paixão, e eu faria qualquer coisa por elas. Agora, você é o pai delas, e não consegue parar de usar um baseado por amor. Se você não puder por amor a Cristo, que você não vê, faça por amor a essas crianças. Você vai destruir a sua família. Esse baseadinho vai destruir não só a sua vida, a sua família, tal, papapá. Nunca mais o menino usou droga, está na igreja até hoje. E os meninos estão tudo grande, a família direitinho. Nunca mais, entendeu? Então, creio que tem situações que às vezes precisa uma conversa olho no olho assim, né? Precisa. Mas tem que ser feito com amor, mas tem que ser bem claro, mas tem que ser feito com amor, mas tem que chegar às vias de fato, porque se o cara não entendeu, se a pregação não conseguiu mudar, não adianta fazer rodeio, tem que ser, e as vias de fato, tem que ser claro. Foi o que aconteceu e deu certo, né? E muitas vezes você faz isso e não dá certo, porque a pessoa se ofende e tal, papapá. Esse cara deu certo, ele está na igreja até hoje lá em Ubatuba, né? E a família é legal, ele tem uma família legal, os meninos dele são tudo já grandes, tudo crente e tal. Então, legal, muito bom isso aí. Mas eu penso que isso aí não é muito assim a regra, isso aí é meio que são exceções. A regra é, quando você converte, rapidamente, assim, questão de 1 mês, 2, 3, 4 meses, você já tem uma mudança radical naquelas coisas mais graves, mais cabeludas, vamos dizer assim. Tipo, o caso aí, usar droga, fumar, beber, né? Eu, quando me converti, por exemplo, droga eu não usava, mas fumar, beber, assim, sabe? Ficar contando mentira, entendeu? As coisas assim mais cabeludas assim,
Entendeu? Foi questão de uma semana, 15 dias, eu já tinha entendido que aquilo ali era errado, né? E já mudou, né? Então, uma mudança radical. Assim, das coisas mais cabeludas, geralmente quando há conversão, ela é meio rápida. Salvo algumas exceções, que foi o caso desse cara aí, né? Às vezes tem pessoas que demoram um pouco, vai mais no empurrão ali e tal, mas a maioria olha aqui o caso aqui, vou citar um exemplo aqui. Lucas 19. Não vou citar um exemplo, não, vou ler um texto bíblico e é um exemplo bíblico, né? Então, Lucas 19, 8 e 9. A história aqui é um pouquinho longa, né? Fala de Zaqueu, né? Os irmãos conhecem, tem a música famosa aí, Zaqueu, né? Zaqueu era um homem pequeno, ele queria ver Jesus, teve que subir na árvore para ver Jesus, né? E aí Jesus falou, hoje mesmo eu vou na sua casa. Jesus foi. E eu pus a parte do texto principal aqui, senão não dá para a gente ler tudo. Mas olha, então, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse, isso aqui já está na casa de Zaqueu. Jesus foi jantar na casa de Zaqueu, né? Ele foi comer na casa de Zaqueu, e eles estavam todos lá, e conversa daqui, conversa de lá, parece que foi um monte de gente, quando Jesus nunca ia sozinho, sempre iam seus discípulos e tal, né? Então, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, né? Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, né? E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Por que ele resolveu dar, né, aos pobres a metade dos seus bens? Porque ele sabia que os bens dele não tinham sido ganhos todos de maneira honesta. Então falou, para começar eu já vou dar a metade, né? Mas, e se de alguma coisa eu tenho defraudado, por quê? Eu vou dar metade, mas, sei lá, eu vou dar metade, mas eu não vou dar, às vezes, para a pessoa que eu defraudei. Então, se alguém se sentiu defraudado, venha que eu vou restituir também, quer dizer, mudança de vida, né? Então, e se alguma coisa eu tenho defraudado, alguém restitui 4 vezes mais, né? Era a lei na época, né? Aí, versículo 9 diz assim, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve, né? Então, esse aqui teve a verdadeira fé, porque o povo judeu tinha aquela mania, não, nós somos filhos de Abraão, mas só que eles não se pareciam com Abraão, eles não tinham a fé que tinha Abraão. Eles não tinham o amor que tinha Abraão, eles não dependiam de Deus como dependia Abraão, então, eles na verdade não eram filhos de Abraão coisa nenhuma, filho de Abraão é aquele que tem a fé que tem Abraão, e esse homem tinha a fé, e fé, você viu aqui, ó, hoje houve salvação nesta casa, este também é filho de Abraão, e a fé que muitos, na verdade grande parte dos cristãos, se não for a maioria, a fé que eles têm é para conquistar coisas, para melhorar de vida, para enricar, para ter coisa, para ser grande. Tudo bem. Se quiser fé, precisa ter fé para comprar um carro, né? Comprar uma casa. Você precisa ter fé que vai dar certo, Deus vai te ajudar, que você vai conseguir. Amém. Está certo, não está errado. Mas não podemos ter fé só para essas coisas. A verdadeira fé que agrada a Deus é ter fé para ser honesto, para ser justo. Precisa ter fé para ser honesto. Precisa ter fé para ser justo. Precisa ter fé para dizer, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, porque eu não fui honesto. Entendeu? Eu dou a metade e Deus vai me sustentar e agora eu vou viver pela fé. Entendeu? E se alguém me deu, eu defraudei, vou dar 4 vezes mais. Mas nossa, mas aí meu dinheiro vai acabar. Não interessa, se acabar eu tenho fé que Deus vai me suprir. Prestou atenção? Então, quando há uma conversão, aquelas coisas mais cabeludas, elas têm que ser deixadas para trás. Se a pessoa vem para a igreja e não deixa essas coisas cabeludas para trás, é porque não houve a conversão, né? Então esse é o primeiro ponto. Agora, tem muitos crentes, tem muitas pessoas que vêm para a igreja, aí ele para de usar droga, ele para de fumar, ele para de beber, ele para de se prostituir, e aí ele acha que pronto, agora tá bom. Não. Isso aí é as coisas mais cabeludas, as coisas mais graves.
Mas a mudança de vida, ela continua enquanto a gente viver. Se eu viver 120 anos, o cabelinho estiver branco, aliás, se eu viver 120 anos não vai ter mais nem branco, nem de outra cor, né? Mas se eu viver 120 anos, eu tenho que estar ali, sabendo que ainda tem coisa para mudar na minha vida. Se eu viver 200 anos, eu tenho que saber que ainda tem coisa para mudar na minha vida, porque uma vida de santidade, ela funciona mais ou menos assim. Ela tem que funcionar assim, ó. Você não consegue viver uma vida de santidade dando sempre 2 passos para frente. 3, 4, 5, só para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, você não consegue. A vida de santidade, ela é assim, ó. Você dá 1, 2 para frente, aí dá 1 para trás. Mas aí você não desiste. 1, 2 para frente, aí acaba dando mais 1 para... O que eu estou querendo dizer com isso? Você quer fazer a coisa certa, mas vira e mexe, cai. Esse aqui não era para fazer. Não. Entendeu? Então aí você não desiste. Aí você continua, melhora mais um pouco, aí quando você vê, você de novo. Enquanto você viver 200 anos, a nossa vida vai ser assim. Sabe por quê? Porque a velha natureza vai estar sempre lutando ali. Ela vai estar sempre, entendeu? Trabalhando, entendeu? Aquela velha natureza. Mas nós temos uma nova natureza que nos conduz para frente. Mas a velha natureza continua lutando para te levar para trás. Então, essa nova natureza, ela é mais forte que a velha. Então, se você buscar a Deus, conhecer a palavra, você vai acontecer, a nova natureza te faz dar 2 passos para frente, e a velha te faz dar 1 para trás, mais 2 para frente. Se você for dando 2 para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás, irmão, quando estiver com 100 anos, sua vida foi muito transformada, você pode ter certeza. O que não pode é dar 1 para frente e 2 para trás. Aí não dá. Aí não tem jeito. Entendeu? Então, mas o que acontece? Tem gente que ele dá 2 passos para frente, 3, 4, aí dá 1 para trás, 2 para trás, aí ele desanima. Ele acha, não consigo, entendeu? Aí ele quer abaixar o padrão da Bíblia. Entendeu? Quer abaixar o padrão. Não, aquilo que o pastor prega, acho que ele está exagerando. É muito difícil, a gente não consegue cumprir, vamos abaixar esse negócio aí. Entendeu? Ir numa baladinha de vez em quando, pelo amor de Deus, o pastor está sendo radical demais também, né? A baladinha de vez em quando, acho que pode. Você prestou atenção? Aí como ele não consegue, ele quer abaixar o padrão da Bíblia. É por isso que está essas heresias todas por aí. Porque a pessoa não consegue, ela não vai conseguir mesmo. E eu não consigo, ninguém consegue ser perfeito. Entendeu? A gente não consegue dar o passo só para frente, só para frente. Não consegue, você vai dar um passinho para trás sempre. Mas o importante é se você seguir nessa batida, 2 para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás, irmão. Né? Pastor, meu ideal é que não é só para frente. Mas eu sei, sabe? Os céus sabem, e até o inferno sabe que o ideal era esse, mas quem consegue? Não errar nunca. Ninguém consegue. Né? Então, segundo aqui. Para andar com Deus, tem que ter santidade. Não tem como andar com Deus sem santidade. E olha, eu estou falando de santidade aqui, eu acho que tem uns 2 ou 3 textos aqui que é do Velho Testamento, mas a maioria dos textos que eu coloquei muitos textos. E a maioria dos textos que eu coloquei aqui são do Novo Testamento. Por quê? Que eu coloquei, o Velho Testamento tem bastante texto que fala de santidade, tem centenas. Mas por que eu coloquei mais textos do Novo? Porque o cristianismo de hoje tem a mania de dizer que esse negócio de santidade e tal, era do Velho Testamento. Porque hoje, você fala de santidade, as igrejas modernas, você fala de santidade, que não deve pecar, que isso é errado, que você tem que andar em santidade, e falar, está na lei. Está na lei, mas estamos na graça. Quem falou que a lei é ruim? Quem falou que a lei é pecado? Quem falou que a lei é errada? A lei é boa, a palavra de Deus diz, nós é que somos maus. Tudo que Deus faz é bom. E daí, se tiver na lei, qual seria o problema? Entendeu? O que a gente não pode é esquecer a graça de Deus e achar que vai ser salvo pela lei. Mas a lei é boa. Tem algum problema em seguir a lei? Nós não podemos achar que vamos ser salvos pela lei, porque a lei não salva ninguém. A lei não veio para salvar, a lei veio para mostrar o pecado. A lei é o diagnóstico, né? Jesus é o remédio. Então a lei vem para mostrar que nós precisamos de Jesus. O diagnóstico vem para mostrar que você precisa do remédio, né? Então,
Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso aqui é do tempo da lei? Não, é de Hebreus, Novo Testamento, né? Agora aqui é Josué. Isso aqui é do Velho Testamento. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Olha a santificação. 1 Pedro, isso aqui é do Novo Testamento. Pedro, 1 Pedro, 1, 15 a 17. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Aquele que vos chamou é santo, né? Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. A graça é autorização para viver no pecado? Não. A graça diminui o padrão? Não. O padrão é o mesmo. O que era errado no Velho Testamento continua sendo errado hoje. E continuará sendo errado daqui a 20 milhões de anos. A palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus não mudam. Mas então o que mudou a graça? Não, é que você tem a chance de se arrepender. Na verdade não mudou muita coisa, é que você tem a chance de se arrepender. O padrão de Deus não muda. A questão é que a misericórdia de Deus permite que você se arrependa e comece de novo. Você fez errado? Se arrepende e continua. Você deu 2 passos para frente, deu 1 para trás, se arrepende daquele 1 que você deu para trás e continua. Deu mais 3 para frente, deu 1 para trás, se arrepende daquele que você deu para trás, continua. Entendeu? Entendeu? Deus, a graça de Deus, Ele nos dá a chance de se arrepender, mas o padrão é o mesmo. O que era pecado no Velho Testamento continua sendo pecado hoje, continuará sempre, né? Versículo, sede santos no vosso procedimento. Então, santidade é proceder corretamente. Santidade não é só assim, por exemplo, matar, roubar, prostituir. Não. Santidade não é só isso, entendeu? Você vai fazer um negócio. Você vai fazer um negócio com uma pessoa do mundo, entendeu? Você não pode ser desonesto com ele, mas você pode fazer o negócio para ganhar, não tem problema. Você ter lucro. Isso aí faz parte, isso aí não é pecado. Entendeu? Não tem problema. Você pode ter lucro, você não pode ser desonesto com ele, mentir para ele e tal. Mas, se o objeto que você vai vender vale 20, você pedir 25 e ele pagar, sem problema. Não tem problema nenhum. Se você não mentiu para ele, não enganou ele, não tem problema. Você pode, né? Agora, você vai fazer um negócio com o irmão, aí já tem que tomar cuidado com esse negócio de querer levar muita vantagem. Prestou atenção? Isso é santidade também. Entendeu? Não, um negócio meu só vale 20, irmão. Eu estava pedindo 25, mas na verdade, para você, irmão, né? Dá 22, já fica bom para mim, eu já ganhei também. E, né? Eu ganho um pouco, mas também não é muita coisa, também não vai, né? Você prestou atenção? Entendeu? Então, a santidade é algo que está no coração da gente, não tem uma regrinha assim, né? Entendeu? É você amar de verdade e proceder de maneira tal que você ama. Quem ama uma pessoa, entendeu? Ela não vai querer vender um negócio que vale 20 por 40, vai? Eu lembro que às vezes eu fazia negócio com meu filho, tomava um cuidadinho para eu ter um prejuízinho, para ele levar a vantagem. Entendeu? Prestou atenção? Então, santidade não é só não matar, não roubar. Entendeu? E santidade é em casa, como que a gente se comporta. Eu sei que muitas vezes você não depende só de você, né? Principalmente no casamento. No casamento você quer agir corretamente, você quer ser santo, você quer andar corretamente, mas às vezes seu cônjuge não coopera e você não consegue, né? Mas e aí? Aí qual que é o correto? Baixar o padrão da palavra, é isso? Lógico que não, mas é o que as pessoas fazem, entendeu? Ela quer fazer a coisa correta, mas às vezes não depende só de uma, que uns não conseguem mesmo, né? E outros às vezes até conseguiria, mas não consegue porque o cônjuge não coopera e aí fica difícil, né? A santidade é não brigar com a mulher, mas tem mulher que não tem como não brigar com ela. Prestou atenção? Aí o que a pessoa faz? Diminui o padrão da palavra.
Não, isso é impossível. A mulher que eu tenho é impossível. Então, começa a querer dizer que a palavra não é bem aquilo. Né? Não. Eu não tenho que me guiar por mim para dizer o que a palavra diz ou não. Entendeu? Se eu for assim, aí eu vou abaixar, cada um vai abaixar o padrão da palavra de acordo com a sua santidade, com a sua... Aí não tem jeito. Assim não dá. Né? Então, vamos ler de novo. 1 Pedro 1, 15 a 17. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Né? Temor. Pessoas que não seguem a palavra, que não se esforçam para andar em santidade, pessoa que não tem temor. Né? Levítico. Esse aqui sim, é do Velho Testamento. Mas daqui a pouquinho, os textos que eu vou citar, daqui para frente, acho que a maioria são do Novo. Né? Não que o texto do Novo tem mais credibilidade. Não é isso, não. É que eu estou falando. Tem gente que fala que agora é a graça e o negócio amoleceu um pouco. Não. A graça não amoleceu nada. Viu? Aqui, Levítico 20, 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Olha que coisa, ele separou a gente dos outros povos. Separei-vos dos povos para serdes meus. Quer dizer, se você continua fazendo as mesmas coisas que o mundo faz, então você não está separado para ser de Deus. Não está separado para ser de Deus. Costumo dizer sempre que, a pessoa que vai para a igreja veste as mesmas roupas escandalosas que o mundo veste, fala as mesmas coisas que o mundo fala, faz as mesmas coisas que o mundo faz, ela é uma pessoa do mundo que vem para a igreja. Por quê? Tem muitas pessoas do mundo que vêm para a igreja. As igrejas hoje estão enchendo de pessoas do mundo que continuam no mundo. Então, Romanos 6,19. Passei para outro já, né? Terceiro. Romanos, santidade é viver para Deus e ser parecido com Ele. Isso que é santidade. É viver para Deus. E santidade, no fundo, não é só não pecar. Santidade não é só deixar de fazer o errado, mas é também não deixar de fazer o bem. Não deixar de fazer o correto. Entendeu? Porque às vezes a pessoa não faz nada de errado, mas também não faz o certo, né? Então, tipo o seguinte: a pessoa não mata, não rouba, não prejudica ninguém, mas também não vai para a igreja, não ajuda ninguém, quer dizer, não prejudica, mas também não ajuda. Não, com Deus não tem isso aí. Se você não está ajudando, você já está prejudicando, você já não está sendo santo, você já não está obedecendo, você já não está fazendo a obra de Deus. Então, Romanos 6,19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. A fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza, da maldade, para a maldade, isso quando a gente era do mundo. Nós éramos escravos da maldade. Oferecemos nosso corpo para a maldade. Então, para a escravidão da impureza e da maldade, assim oferecei agora vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Quer dizer, antes a gente servia a injustiça, agora a gente serve a justiça. Em outras palavras, antes a gente servia o diabo, agora a gente serve a Deus. Antes o nosso corpo era instrumento para o diabo usar, agora o nosso corpo tem que ser instrumento de santificação. Para Deus usar, ele tem que se santificar, porque é o seguinte: Deus usa até o capeta, aliás, o ser mais usado por Deus é o diabo, mas é usado para trazer juízo, usado por Deus, que Deus quer usar,
para trazer bênção, para abençoar as pessoas, você precisa estar em santidade. Quer dizer, você não pode ser usado como antibiótico. Então, ó, Mateus, Novo Testamento, ó. Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus, Ele te dá uma ordem aqui, através de Mateus, Novo Testamento, período da graça. Ele dá uma ordem e Ele diz que você tem que ser perfeito, igual a Ele. Ai, meu Deus do céu. Ele dá uma ordem que Ele diz que você tem que ser perfeito, igual a Ele, porque Ele é Deus. Olha que coisa. O que significa isso? Significa o seguinte, que nós não vamos conseguir, mas mesmo assim o nosso alvo é Ele. Entendeu? Nós não vamos conseguir ser perfeito igual a Ele, mas Ele está dizendo que nós temos que ser, então nós vamos lutar para isso, mesmo sabendo que eu não vou conseguir, enquanto eu viver, eu vou lutar para isso, para ser parecido com Ele. Pronto, simples assim. Mesmo sabendo que eu não vou conseguir ser igual a Ele, e enquanto eu viver, eu vou lutar para ser mais parecido com Ele, o que vai acontecer? Eu vou conseguir ser igual a Ele? Não, mas eu vou conseguir melhorar bastante. Entendeu? Então, nós nunca devemos nos comparar com as outras pessoas, de hipótese alguma, né? Agora, se comparar com Deus, pode, mas tem que ter um certo cuidado em se comparar com Deus, né? Mas pode. Agora, o que nós não podemos é comparar com os outros, né? Agora, o ideal é a gente se comparar com a gente mesmo. Então, Deus está falando aqui que tem que ser santo igual a Ele. Olha, eu me converti vai fazer 25 anos. Irmãos, eu estou muito longe de ser parecido com Ele. Muito, 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 né? Mas uma coisa é certa. Mas eu estou muito longe daquele Valmir de 25 anos atrás. Entendeu? Prestou atenção? Então, se o meu alvo é Ele, se eu procurar ser parecido com Ele, eu posso até não conseguir. Eu não vou conseguir ser parecido com Ele. Ser igual a Ele. Mas eu vou conseguir ser muito diferente daquele que eu era. Né? É aí que está o segredo. Entendeu? É aí que está o segredo. Não é porque eu não consigo ser igual a Ele que eu vou abaixar o padrão, agora querer diminuir a palavra. Entendeu? A palavra está escrito lá. Está escrito claramente, casamento é um só. Não tem separação, não tem segundo casamento. Todo mundo sabe que está clara. Todo mundo sabe, todo crente sabe, ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Mas aí o que acontece? Aí a pessoa larga, separa, né? Isso no caso de quem já é crente, né? Porque quem é do mundo, né? Se ele separar, tem casos que até pode casar de novo, mas, né? Poderia muito, mas aí Deus vai ter misericórdia. Mas quem é crente, quem já é crente, separa e casa com outro. Tem igreja que o cara é crente, o pastor. Isso é fato, viu? Isso aqui é um fato. O pastor, irmão da igreja, largou da mulher e casou com outra. Aí uma pessoa que foi naquela igreja 5, 6 anos atrás, falando, cumprimentar o pastor, a esposa dele, dona Maria, o seu esposo é um bom pastor? Não sou mais eu a esposa dele, agora é aquela lá, é a Joana. Irmãos, tem isso em igreja evangélica hoje, irmãos. Tem isso, você acredita que tem? Eu não acreditava que tinha, fiquei sabendo esses dias que tem. Meu Deus do céu. Então o que acontece? A pessoa sabe que é errado, mas aí ela casou, largou e não dá conta de ficar sozinha, não consegue. Não, isso não é bem bíblico não. Está escrito lá, mas também está escrito, começa a achar uns textos lá para dizer que aquilo não é verdade, para poder adaptar a Bíblia à sua própria vontade. Me engana que eu gosto, né? Quem vai conseguir enganar Deus assim? Quem vai? Né? Querem adaptar a Bíblia à sua própria vontade, aos seus próprios desejos, às suas próprias concupiscências. Não dá, assim não dá. Né? Olha aqui, ó. Efésios 1, 4, 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para serdes pecadores. Não. Olha o que diz. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para serdes santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos,
Qual que é o meu maior? Qual que é o seu maior sonho? Qual que é? Comprar um carro? Uma casa? Meu maior sonho é ser santo, ser parecido com Ele. Essa é a minha vontade. E eu toda hora parece que tem hora que parece que eu estou meio pior do que antes, parece que eu estou andando para trás. Eu falo, mas não interessa. Mas eu não vou desistir. Eu vou continuar lutando enquanto eu viver. Porque não tem outro jeito. Entendeu? O resto é resto. A gente precisa ser santo, ser parecido com Ele. Ah, mas o importante é a salvação. Não. A salvação, se o importante é a salvação, não tinha nem motivo para vir na igreja mais. Porque eu não acredito em perda de salvação. Eu creio que quem desvia é porque nunca foi salvo. E olha, eu já preguei sobre isso aqui, 12 mensagens só sobre isso. E olha, a Bíblia é clara em relação a isso. Se existe uma coisa que a Bíblia é clara, esse negócio que perde salvação surgiu agora de 70, 60 anos para cá, viu? Antes nunca existiu isso. Na Bíblia, os reformadores, toda a história da igreja, nunca existiu isso, viu? Isso aí foi inventado agora de pouco. Viu? Um negócio que perde salvação, a Bíblia é muito clara. Se perdesse a salvação não seria pela graça. Para que Jesus precisava morrer? Entendeu? Ué. Entendeu? Então, vamos lá aqui, ó. 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. Essa é outra coisa. Santidade é amar os irmãos também, entendeu? Eu quero amar os irmãos, eu quero respeitar os irmãos, eu quero, né? Esse é o desejo que eu tenho, né? Então, versículo 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Prestou atenção? Não tem santidade sem amar os irmãos, sem respeitar os irmãos, não tem santidade. A fim de que, eu vou ler de novo, o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. Não, para ter santificação tem que ter amor aos irmãos, tem que ter respeito, tem que ter consideração. Você viu o que eu falei? Se você vende um negócio que você sabe que vale 20, mas você vende por 40 para um irmão, e você dizer para mim que é santo, não, eu sou santo, eu não me prostituo, não roubo, acabou de roubar o irmão. Acabou de roubar. Né? Então eu não estou dizendo que você vai fazer todo tipo de negócio que você vai fazer, você não possa ter lucro. Eu estou falando que se for com o irmão, você tem que tomar cuidado, para o lucro não seja exagerado, né? Você pode até, mesmo com o irmão, você pode até ter lucro, mas não pode ser exagerado. Você vai fazer um negócio com o irmão, você vai arrebentar com o irmão? Não. É o exemplo que eu dei. Fazia negócio com meu filho, né? Eu não queria ter lucro. Se tivesse lucro, fazer um negócio com meu filho, ter lucro, sair ganhando. Meu Deus do céu. Né? Já pensou? Outro princípio. A vontade de Deus é que andemos em santidade. Esta é a vontade de Deus. Olha, Novo Testamento. Sempre no Novo Testamento, a maioria dos textos que eu estou lendo aqui é Novo Testamento, é tempo da graça. Mas hoje, as igrejas modernas dizem, se você fala que tem que andar em santidade, que não pode isso, não pode aquilo, está na lei. Entendeu? Não pode largar da mulher e casar com outra. Aí, tá vendo? Ele está na lei. Coitado. Ele não confia em Deus, ele não tem fé em Deus. É assim que as igrejas modernas falam. Ele está na lei, ó. Imagina, agora pode largar. Não estamos na graça. Deus nos deu liberdade. Você viu que coisa absurda? E essas igrejas, você vai lá, quantas pessoas tem? 1000. Nada. Geralmente é 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Tristeza, não? 1 Tessalonicenses 4, 3, 7. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação.
que vos abstenhais da prostituição, Novo Testamento, né? E é Paulo, o apóstolo da graça. O apóstolo da graça, quem escreveu o Tessalonicenses é Paulo, né? O apóstolo da graça, olha aqui, ó. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O apóstolo da graça que está falando isso, para não defraudar o seu irmão, né? Então, não defraudar. Se você vende um negócio que vale 20 por 40, você defraudou, certo? Né? Mas também, sabe, se você desejar a mulher do próximo, defraudou também. Prestou atenção? Defraudar tem várias situações que pode estar defraudando seu irmão, né? E quando eu digo desejar, é porque não precisa nem. Uma coisa é achar bonita, isso é outra coisa. Achar bonita é uma coisa, né? E louvado seja Deus se a gente achasse, né, bonita todas as mulheres dos irmãos e as irmãs, achar bonito, maravilhoso, achar bonito é maravilhoso, mas desejar, não precisa nem tê-la, é desejar, só a Bíblia diz que só desejar, né, já é o suficiente, já está defraudando o irmão, entendeu? Então, santificação é não defraudar ninguém, nem a Deus e muito menos a Deus, mas os irmãos também, porque você defraudou o irmão, você está defraudando a Deus também. Isso é santificação. Santidade é ser parecido com Deus, é viver para Ele, abrir mão dos nossos desejos para fazer a vontade dEle. Gálatas 5, 19 a 25. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúme, né? Iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Então, se você um dia ficou com uma inveja de alguém, você não vai herdar o reino? Não. Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo os que praticam. Os que fazem isso sempre e não se arrependem. Presta atenção? Agora, é lógico que, né, a gente não é perfeito. Você pode, né, ficar meio aborrecido com alguém aí, de repente, mas você não vai permanecer aborrecido, né? Mas se você permanecer com raiva dele, aí você não vai herdar o reino de Deus. Olha aqui. É um monte, a lista aqui é enorme, entendeu? E quem que Gálatas também é apóstolo Paulo, é o apóstolo da graça. O apóstolo da graça está dizendo aqui, que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, olha que coisa. Mas as igrejas modernas dizem que hoje tudo é a graça, e pode tudo, pode dançar, pode pular, pode ter carnaval gospel, entendeu? Pode casar 2, 3, 4 vezes, pode fazer tudo, entendeu? Porque eu tenho liberdade, e em Cristo Jesus eu sou livre. Ué, mas eu tenho falado isso aqui constantemente. Eu era escravo. Estava na senzala. Aí, ou melhor, estou preso, está na cadeia. Está na cadeia, aí vai alguém lá, paga a fiança para mim responder em liberdade. Eu matei alguma pessoa e eu vou para a cadeia. Aí eu estou na cadeia, estou preso. Agora a fiança é 30 mil reais, não tem ninguém para pagar. Aparece eu não tenho dinheiro para pagar a fiança, aparece alguém lá, paga a minha fiança, agora você está livre. Aí eu saio, aí vou lá, eu falo, agora eu estou livre. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Aí eu vou lá e mato o outro. Aí o que acontece? Acabou a minha liberdade, eu volto para lá de novo. Então, se eu era escravo do pecado, e Deus me libertou do pecado, agora eu sou livre para não pecar. Eu não sou livre para fazer qualquer coisa. Porque se eu viver no pecado de novo, na prática do pecado de novo, eu volto para lá de novo.
Então a liberdade que tenho não é para fazer o errado, a liberdade que tenho é para servir a Deus, porque antes eu não tinha liberdade, eu queria servir, mas não conseguia. Quem é do mundo, ele consegue servir a Deus? Ele não consegue, ele é escravo, entendeu? Então agora eu tenho liberdade para servir a Deus, não tenho liberdade para fazer o que eu quero. Né? Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu gosto muito desse texto aí. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A vontade de Deus é que andemos em santidade. 2 Timóteo 2, 20 a 22. Ora, numa grande casa, isso aqui é tremendo, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro ou de prata. Há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém, aqui está dizendo, tem gente que é crente, tem gente que não é, tem gente que muda de vida, tem gente que não muda. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça e a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Esse aqui é o conselho que ele dá para Timóteo. Paulo dá para Timóteo. O apóstolo da graça dá para o seu discípulo Timóteo, é o conselho que ele dá, que tem que andar em quem se santificar, tem que ser puro, né? E que tem vasos que são usados para desonra, outros são para honra. Se você quer ser usado para boa obra, você tem que ser um vaso santificado. Não? Mas o que as igrejas modernas hoje pensam? Entendeu? O que elas pensam? A saia comprida, nada contra, porque acho que fica muito bonito, né? Mas a saia é comprida, né? A língua, bem mais comprida que a saia, baita de uma fofoqueira, fuma, bebe, faz um monte de fofoca, aí vai para a igreja e profetiza, vai para a igreja profetizar, entendeu? E aí se diz que é errado, fala, mas está na lei, está vendo? Ele está na lei, ele não conhece a graça. Aí você fala, não, mas isso aí está errado, se não é de Deus, se a pessoa não converteu, ele fala, está na lei, ele não conhece a graça, esse pastor aí. Não falaram para ele da graça, precisa de alguém para explicar para ele como é que funciona a graça. Ele não conhece a graça, ele está falando que eu não posso profetizar. Prestou atenção, que absurdo? É assim que são as igrejas modernas hoje. Entendeu? As igrejas encheu de gente do mundo, mas não converteu. Por quê? Porque a palavra verdadeira não está sendo pregada. Porque a única coisa que converte uma pessoa é a palavra. Por quê? Ninguém converte por milagre. Ninguém converte porque caiu um trovão. Ninguém converte porque um furacão aconteceu. Ninguém converte porque um tsunami veio. Ninguém converte porque caiu um avião. Ninguém converte porque apareceu um anjo voando. Não. A Bíblia diz que é só a palavra que converte. Só. É a única que tem o poder de gerar vida, é o próprio Deus. A vida e a morte estão nas mãos de Deus. O diabo quando mata, só mata porque Deus permite. A vida e a morte estão na mão de Deus. E a palavra, ela vem de Deus, é a palavra de Deus. 5. Sem santidade não tem mudança de vida. Aqui, ó. Efésios 4, 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha aí. Né? Sem santidade não tem mudança de vida.
Se você quer mudar de vida, tem que ter santidade. As duas coisas, elas andam junto. Quando você busca a santidade, a sua vida vai mudando, né? Então, aqui, ó, Colossenses 1, 21 a 23. E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. No passado a gente era estranhos e inimigos no entendimento, a gente não conseguia entender as coisas de Deus por causa das obras malignas. Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele inculpáveis e irrepreensíveis. Inculpáveis e irrepreensíveis, o que significa isso? Que a gente vai ter que ser perfeito? Não, mas que você fez o melhor que você podia. Isso é a graça. A graça, sabe qual é? A lei, sabe qual que é? Tem um saco de 60 quilos e tem um de 5. Aí você fala para o menino, carrega aquele saco de 60 quilos, não aguento. A lei mata ele. Entendeu? A graça é o seguinte: menino, carrega aquele saco de 60 quilos. Não aguento, aqui é pesado para mim. Não, é pesado. Esse de 5 quilos aqui você aguenta, esse eu aguento, então carrega esse. A graça é você fazer o melhor, o mais que você pode. Deus não pede para você algo que você não pode fazer, que esteja além, né? Então, ó, versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé. Isso aqui é interessante. Se é que permaneceis na fé, porque se não permanecer na fé, né, não é que perde a salvação, é que nunca foi salvo, né? Se é que permaneceis na fé, eu vou ler de novo esse versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, e não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi apregoado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quer dizer, né, nós fomos reconciliados, se é que permaneceu na fé. Porque se não permaneceu na fé, senão não foi reconciliado coisa nenhuma. Entendeu? Então, nós não cremos em crente desviado, não, viu? Crente, não, até cremos, ele pode se desviar por pouco tempo, ele vai voltar rapidinho se ele é realmente crente de verdade, né? Você conhece aquela história, né? Mas o pastor falou uma frase lá, uma frase errada que a gente fala já é o suficiente para uma pessoa desviar. Tem que tomar cuidado, que a gente fala que as palavras geram vida e geram morte. Tudo bem, em certo sentido tá. Bem, não estou nem dizendo que está errado, né? Tem que tomar cuidado mesmo, a palavra pode gerar vida ou pode gerar morte. Tem que tomar cuidado, tá certo. E uma frase errada que o pastor falar, se ele não se arrepender, depois ele vai prestar conta diante de Deus. Isso também eu até concordo. Mas espera aí, a pessoa é crente, nascido de novo, vai se desviar só porque o pastor falou uma palavra errada. Mas você é crente fajuto! Você não é crente coisa nenhuma, é crente fajuto. Crente coisa nenhuma? Não é assim não. A vida das pessoas não está assim não. Nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Aqueles que são dele, a palavra diz que se ele cair não ficará prostrado. E aqueles que são dele, o próprio Deus se encarrega de fazer uma transformação na vida da pessoa. A vida, os evangélicos, muitos evangélicos têm uma ideia assim, que o crente é igual uma casca de ovo. Assim, ele está o tempo todo sujeito a ser fulminado. Ele está o tempo todo sujeito a se desviar. Entendeu? É uma coisa sensível demais. Irmão, se Deus foi escolhido antes da fundação do mundo, aquele que Deus chamou, ele vai fazer uma transformação. Se a pessoa é dura de coração, é porque não tem Deus, é porque ela não aceitou Deus, é porque ela não tem fé. Se desvia e sai, volta, desvia de novo, não converteu. Irmãos, nós somos santificados pela palavra, viu? Esse é o último para encerrar, que daqui a pouquinho tinha a Santa Ceia. O Anderson vai vir fazer aqui a parte da Santa Ceia, fazer uma oração no final para encerrar. Então esse aqui é o último.
Somos santificados pela palavra. Pela palavra. Ah, mas não é pela oração, não. É a oração também, mas a oração é a palavra. Quando você ora a palavra. Tudo vem pela palavra. O resto, a oração, lógico, é importante também, mas é secundário, é a palavra. Entendeu? Você só ora porque você conheceu a palavra. Você vai orar a palavra. Quem não conhece a palavra não ora. Entendeu? E oração de quem não conhece a palavra não é oração. Porque como é que ele vai orar se ele não conhece a palavra? Não. Então, mas olha aqui o que diz a palavra, ó. Então o princípio é esse: somos santificados pela palavra de Deus. Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta. De que maneira? Aqui está falando do jovem, o contexto aqui era para o jovem, mas isso aqui não é só para o jovem, para qualquer pessoa. De que maneira você pode guardar puro o seu caminho? De que maneira você pode andar corretamente? De que maneira você pode andar em santidade? De que maneira você pode obedecer a Deus? De que maneira você pode guardar puro o seu caminho? O texto responde. De que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Palavra? Tem até igreja que diz que não precisa estudar muito a palavra não, que a letra mata. Entendeu tudo errado, o versículo isolado entendeu tudo errado. Entendeu? A palavra, não adianta ficar rodopiando, não adianta, o louvor é correto, é bom, mas até o louvor, ficar louvando, se não conhece a palavra, você vai louvar o quê? Geralmente os nossos louvores são baseados na palavra, e tem igrejas por aí, que você vê os louvores deles, não tem nada a ver com a Bíblia. Alguns louvores, inclusive, contradiz a Bíblia totalmente, né? O mais conhecido é o Sabor de Mel, essa é famosa. E o pior que, né? Quer dizer, a Bíblia diz para perdoar, mas o louvor diz, mas se você não me ajudou, você vai se arrepender. Entendeu? Isso aí é antibíblico, né? Mas eu não sei o que é que acontece, cara. É a música mais antibíblica que tem, e é uma das que faz mais sucesso, que a Crentolândia mais ouve. É um negócio fantástico isso. E a música mais antibíblica, você pode pegar qualquer música do Chitãozinho Chororó, é menos antibíblica do que essa do Sabor de Mel. Você pode pegar qualquer uma. Do Sérgio Reis, você pode pegar qualquer uma. Não tem uma música do Sérgio Reis, nem do Chitãozinho Chororó, nem do monte de cantor aí, né? Nem do Tonico Tinoco. Você não acha uma música deles tão antibíblica quanto essa do Sabor de Mel, e a que a Crentolândia mais ouve e mais gosta. Por que eles ouvem e gostam? Porque o coração deles, um coração de inveja, um coração de ódio, um coração que quer, né? Se você não me ajudou, você vai se arrepender, porque ele já tem um monte de gente que não ajudou ele, entendeu? E aí ele já está com raiva dessa pessoa, aí ouve essa música, ele ama, ele fala, essa é de Deus mesmo, isso aqui é glorificar o Senhor. Irmão, isso aí nunca foi glorificar o Senhor, entendeu? Né? Então, Salmo 119, 9, de que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho? Aí a resposta, o próprio texto responde, observando segundo a sua palavra. Olha aqui, João 17, 20, João 17, de 17 a 20, santifica, isso aqui é uma oração do próprio Senhor Jesus, que orou isso aqui, entendeu? Santifica-os na verdade. Aí o próprio texto fala, a tua palavra é a verdade. Você vê que a santificação não tem como ser santo sem conhecer a palavra, sem estudar a palavra. Não tem como. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E qual que é a verdade? A palavra. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim e vierem fazer milagres. Aqueles que cantam bonito, tem uma voz boa. Aqueles que rodopiam na igreja. Aqueles que caem na igreja. Aqueles que profetizam na igreja. É isso que está escrito aqui? Não. Não é isso que está escrito. Olha o que está escrito aqui. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da
palavra. Só tem um jeito de crer em Deus, é através da palavra. Só tem um jeito de ser salvo, é através da palavra. Só tem um jeito de ser liberto, através da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Esse culto de libertação, essas coisas, é tudo antibíblico. A pessoa manifestou demônio, você pode fazer uma oração para ela, para o pessoal? Pode, isso é certo. Você pode, mas aquilo ali é só um início da libertação. É um início. A Bíblia diz que a verdadeira libertação é só quando ela conhecer a palavra. Entendeu? Então, se a pessoa está num estágio muito de pecado demais, exagerado, fez macumba e tal, ela de repente vai manifestar e vai ter que expulsar o demônio dela, isso é certo. Se o Jesus fez, os apóstolos fizeram, quem somos nós para dizer que isso é errado? Então, mas isso ali é um princípio da palavra. Entendeu? Uma certa vez Jesus libertou uma pessoa e falou, curou na verdade, mas era uma cura ligada a demônio, ligada a entendeu? Ele falou, olha, vai e não peques mais, viu? Para que não te suceda coisa pior. Olha a coisa. Então, até a libertação de Jesus, se a pessoa não continuasse buscando a palavra, ia piorar mais ainda. Tá certo?